Bom, para a gente conhecer Boston, a gente precisa de um guia. Alguém que more por aqui, que conheça a cidade, que conheça a história desse lugar. Infelizmente a gente ainda não achou ninguém, mas eu prometo que eu vou achar. Eu acho que eu achei. Rubinho, o que você acha, Rubinho, de participar do programa de hoje? Pra essa câmera aqui, Rubinho. Nessa câmera, dá isso aqui pra mim. Vem aqui. Rapaz, eu não quero... Peraí, deixa eu gravar aqui. Rubinho, Meu negócio é atrás das câmeras, meu querido. eu acho que hoje você vai ter que participar. O que você acha, Marcão? Deu um joia, o Marcão aprovou, eu aprovei. Eu acho que é isso aí, fechou. O cinegrafista Rubinho faz charme, mas é o personagem ideal para a nossa matéria. Além de ser um profundo conhecedor da história de Boston, ele também faz parte da história do planeta Brasil. O primeiro programa que eu fiz com o Planeta foi em 2004. Foi, na realidade, o seguinte, eu ainda não conheci o pessoal do Planeta, mas eu estava lá fazendo um trabalho com a Globo lá no Brazilian Day e aproveitei fazendo um trabalho junto com a Patrícia Poeta, que estava sem câmera para fazer no dia, eu acabei fazendo. Verde e amarelo no cabelo. Mostra pra gente aí, dá uma viradinha. Isso tudo é pra matar a saudade? A saudade é grande. O primeiro programa da Mila, na posse do Obama, a gente estava lá naquele dia histórico. Foi um dia maravilhoso. Eu lembro que tinha uma imagem de um senhor chorando. Aquela imagem me marcou muito. E aí a comoção que foi a cidade, sabe? 5 anos atrás. Você já gravou um monte de programas para o Planeta Brasil. E já foi personagem de algum deles? Ou é a primeira vez? Não, um programa. A gente foi aqui em Boston, inclusive com a Mila. É? A gente fez um passeio de barco, ela também assistiu, eu tive que sair da frente. Na época o Francisco era o cinegrafista, eu fui pra frente das câmeras com minha esposa, fiz uma declaração de amor pra ela. É mesmo, Rubinho? Sempre falo pra ela que o meu desejo sempre é ser o herói dela. Então, quer dizer, todos os dias eu quero ser melhor para que ela me sinta orgulho de estar comigo. Depois de muitos anos trabalhando como cinegrafista em Salvador, Rubinho chegou aos Estados Unidos procurando uma nova vida e foi trabalhar na construção civil. Eu lembro como se fosse hoje. Eu chegava às 6 da manhã, voltava às 3 horas da tarde, acabado, cansado, não aguentava. 2 semanas depois que eu estava trabalhando, teve um show do Terra Samba aqui e um pessoal de lá do Brasil, lá da Globo, me ligou, pediu, eu preciso da ajuda de você para você acompanhar o pessoal. São nossos amigos e a gente não sabe o que a gente vai encontrar com eles aí, ajuda a gente aí. Aí eu fui ajudar e nunca mais. Voltou de vez? Voltei de vez. Aqui, você um pouco tempo atrás. Aqui. Durante toda a sua trajetória nos Estados Unidos, o baiano Rubinho sempre morou em Boston. Rapaz, eu amo esse lugar. Eu amo Massachusetts, eu amo Boston. Assim, todas as vezes que eu saio, que eu fico muito tempo fora, eu fico doido para voltar. Como um baiano vai gostar de uma cidade dessa, cara? Porque aqui tem 4 estações definidas. Aqui você, quando é verão, quando é frio, quando é primavera é lindo, quando é outono é lindo. Você viu lindo? Você quase Caetano, né? É lindo. Bom, por ser um apaixonado por Boston, você deve conhecer bastante daqui, né? Muito. Eu gosto muito de estudar. Eu não sou, assim, eu não tenho formação de história, nada disso, mas eu gosto muito de ler, eu gosto muito de acompanhar. A história da Revolução Americana, a história dos Estados Unidos começou aqui, nesse chão. A gente passa, às vezes, desapercebido no dia a dia do trabalho, aquela coisa toda, e não sabe as raízes que a gente está pisando, onde a gente está vivendo. Para que os moradores nunca se esqueçam da história deste lugar, há uma trilha marcada no chão da cidade, unindo todos os pontos históricos de Boston. É a Freedom Trail, a Trilha da Liberdade. Chegamos no nosso primeiro ponto aqui, Rubinho. Essa é a State House, aqui é onde o governador delibera com seus legisladores para fazer o executivo do estado. O interessante dessa construção é que na época da Segunda Guerra Mundial, eles pintaram aquele domo dourado lá de preto para evitar que as tropas inimigas acertassem o local. Falando um pouco do Freedom Trail, João, a gente tem que lembrar que, por exemplo, aqui conta-se a história de como a colônia, que era britânica, se libertou do jugo, posso falar assim, da tirania do Império Britânico. É por isso que o nome é Freedom Trail, é o caminho da liberdade, como se fosse a trilha da liberdade. Boston foi fundada em 1630 e desenvolveu-se rapidamente, tornando-se o centro cultural e econômico das colônias do Império Britânico na América do Norte. Então o que eles fizeram? Eles disseram, olha, já que essas colônias estão crescendo, vamos sobretaxar tudo que tem lá.
vamos aumentar o preço do açúcar, vamos aumentar o preço de todos os bens que eles criam e vamos aumentar tudo. E eles aumentaram, e aí começou a criar uma insatisfação nas pessoas que estavam aqui. Esta era Old State House, a sede da coroa inglesa em solo americano. Em 5 de março de 1770, os colonos vieram até aqui protestar contra o governo britânico. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Boston. Tinha uns 8 soldados redcoats, que eram a farda que eles usavam, que é do Império Britânico usava, e eles estavam aqui tentando conter uma multidão. Eles perderam o controle da multidão, qual foi o que eles fizeram? Eles começaram a atirar. Este é o cemitério Granary Burying Ground, onde estão sepultados 5 colonos mortos no massacre, ao lado de líderes da Revolução Americana, como Samuel Adams, James Otis e Paul Revere. Após o massacre, os impostos foram baixados, exceto o imposto do chá, produto muito consumido na colônia. A atitude, mais uma vez, revoltou os moradores. Eles juntaram todos eles, se vestiram de índios, pegaram a noite e atacaram onde estava o carregamento de chá. Jogaram fora 342 caixas de chá, que em moeda de hoje dá mais ou menos $1 milhão de prejuízo para a coroa britânica. O episódio conhecido como Festa do Chá foi o estopim da guerra entre a colônia americana e a coroa inglesa. Aqui, onde hoje está o monumento de Bunker Hill, foi o palco do primeiro grande conflito entre os colonos e as tropas da coroa britânica. Os ingleses venceram esta primeira etapa, mas sofreram enormes baixas, criando uma vantagem importante para os revolucionários. A coroa britânica começou a recuar. E depois que eles saíram daqui, em 4 de julho, o Paul Revere, junto com o John Hancock, John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos, eles assinaram junto com George Washington a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E no Concílio de Paris, em 1783, os outros países do mundo aceitaram, inclusive a Inglaterra, concordou que os Estados Unidos eram um país independente. O obelisco, levantado em 1843, comemora o começo da liberdade norte-americana. Inclusive é um caminho aberto para a gente também, né? Que os brasileiros estão chegando aqui, que estão trilhando um novo caminho em busca da liberdade. Estamos às portas de uma nova, quem sabe, uma lei de imigração. E quem sabe nós estejamos trilhando uma era moderna, um novo caminho da liberdade. Olha que bonito, o Rubinho tá inspirado, tá vendo? Não tá inspirado ele, gente? Rubinho, fechamos esse bloco por aqui, mas não nos despedimos de você ainda, certo? Porque no próximo bloco a gente continua com um pouquinho mais de história dos Estados Unidos, mas também a história dos brasileiros que moram aqui em volta, é isso? Fechou, vamos nessa. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos nessa, que já tá baixando o sol, então amanhã a gente se encontra de novo. Vamos lá. Até daqui a pouco, hein? O Planeta Brasil está de volta, continuando seu passeio pela região de Boston. Além de seu papel na história dos Estados Unidos, esta área também é um importante centro acadêmico, reunindo universidades de destaque mundial, como o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e a tradicional Universidade de Harvard. Olha, a Harvard é a universidade mais famosa, né? Dentre 100 universidades e faculdades que existem aqui na região, que Boston é conhecida também como uma capital muito voltada para a educação, Harvard é a principal delas. Ela foi fundada em 8 de setembro de 1636, alguns anos atrás, e o primeiro nome dela, por incrível que pareça, não se chamava Harvard, chamava-se New College, que era a nova universidade. E aí, em 13 de março de 1639, aí eles trocaram de nome para Harvard, em homenagem a John Harvard, que era um dos seus principais mecenas. Que é o mecenas, quem não sabe, é o patrocinador, né? O que dá o dinheiro. Que dá o dinheiro. Nada entendeu? mais justo que Nada dar o nome mais do justo cara, que dar né? o nome do cara. Bom, Harvard hoje é a faculdade mais famosa dos Estados Unidos. Até 2011 era a melhor universidade do mundo. Então, muitos estudantes do Brasil, de outros lugares do mundo, vêm para cá para estudar em Harvard. Saíram de Harvard nada menos que 75 ganhadores do Prêmio Nobel, 78 escritores ilustres e 26 chefes de Estado, inclusive 7 presidentes norte-americanos, entre eles John Kennedy e Barack Obama. Mark Zuckerberg, criador da mais famosa rede social da internet, também estudou em Harvard. O belo campus é uma atração turística e tem um atrativo a mais. Diz uma lenda que a pessoa que bota a mão lá no pezinho dele
A pessoa vai ficar milionária em 11. Então a gente tá esperando o quê, Rubinho? O que a gente tá esperando, Rubinho? Ele não é muito aconselhável colocar a mão. Eu descobri depois de uns amigos meus que estudam aqui, que à noite, quando chega em época de festa, eles fazem coisas não muito agradáveis naquele pezinho. Mas a região de Boston não é só conhecida apenas pelo seu poderio acadêmico. Aqui também é um centro esportivo. Poucas as cidades dos Estados Unidos que têm 4 times fortes nos esportes mais conhecidos aqui nos Estados Unidos, né? Que é o basquetebol, o hóquei, o beisebol e o futebol americano. Isso. São pouquíssimas cidades que têm... São 4 times fortes. Todos eles já foram campeões das suas próprias ligas, entendeu? O hóquei é representado pelo Boston Bruins, segundo time americano com mais títulos da NHL. O futebol americano comparece com o New England Patriots, terceiro time que mais disputou finais de Super Bowl. No basquete, Boston tem o Celtics, o maior campeão da história da NBA com 17 títulos. E este é o estádio de um dos times de beisebol mais famosos do mundo, o Boston Red Sox. São times que realmente dão caldo, viu? A gente torce com gosto aqui, né? Já que deu um caldo, você gosta desses esportes? Você é fã desses esportes? Olha, aí ou não? Futebol americano eu gosto, assisto, acompanho os Patriots. O soccer não dava para acompanhar porque o time não ajuda. Hockey eu gosto, assisto também, agora... O beisebol aí? Beisebol, eu não consigo gostar. Não é Tem só muita praia. gente que gosta, não é, eu acho muito lento, demora demais, tem partida que demora 8 horas. Pra vocês terem noção, a partida do Boston Red Sox está acontecendo nesse exato momento. Vocês estão escutando alguma coisa? Dá pra escutar as pessoas comendo cachorro quente lá dentro, mas você não escuta o barulho da partida. Não tem vibração. Vamos parar de falar mal do beisebol, que deve ter gente que gosta, vai ficar brava com a gente, né? Bom, Não é porque eu não gosto que as pessoas não vão gostar. Planeta Brasil está de volta e o Rubinho também. Vamos conhecer algumas regiões brasileiras da Grande Boston. Nós estamos em Somerville, Certo. que é uma cidade que tem muitos brasileiros também. Aqui foi erigida a primeira bandeira em 1º de janeiro de 1776. Toda a parte de estratégia de guerra que foi montada para proteger da Revolução Americana passou por aqui, por esse lugar. Exatamente nesse ponto que a gente está. Aqui chama-se Prospect Hill, que daqui você pode ver que a visão que a gente tem aqui é uma visão muito privilegiada. Certo. A gente consegue ver Boston inteira e as cidades que o vizinham Boston, tipo Everett, Harvard, aqui nós estamos em Somerville. Então, aqui os britânicos vinham e como eles usavam, como eu já tinha falado anteriormente, eles usavam uma jaqueta vermelha. Era fácil de visualizar. Era fácil de visualizar. Então, desses lugares aqui, eles montavam os canhões e jogavam bala na cabeça dos britânicos que estavam vindo de lá para cá. Rubinho, aqui em Somerville a gente começa uma nova etapa também do nosso passeio, é isso? A gente fala muito de história, né? E vamos contar um pouco da história dos brasileiros também que chegaram aqui, porque não foi só o exército britânico que invadiu, não. O brasileiro chegou aqui e invadiu também. A Praça Union Square, em Somerville, funciona como um ponto de encontro da comunidade brasileira da cidade. Aqui foi um ponto que os brasileiros chegaram há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Era uma comunidade forte portuguesa e foi a terra firme que os brasileiros acharam aqui no passado, né? Saímos de Somerville e chegamos em Everett. É isso, Rubinho? Everett, sim, mas uma cidade que o brasileiro tomou conta, né? Aqui, o centro de Everett também é quase todo tomado por brasileiro. O interessante de Everett é que Everett é uma cidade praticamente italiana, né? Olha só. A prefeitura é quase toda tomada por italianos. Sai um prefeito italiano ou descendente italiano e entra um outro prefeito ou descendente ou italiano também. E como então os brasileiros conseguiram se adaptar a esse lugar, que é um lugar italiano, bem dizer? Italiano fala alto, né? O brasileiro gosta de barulho também, então acho que aí Combinou. Fica brigando pra ver quem fica falando mais alto, entendeu? Se tem muito brasileiro, o Planeta Brasil já passou muito por aqui, certo? Já. Me recordando bem, acho que o programa mais interessante que a gente gravou aqui foi o programa de número 300 do Planeta Brasil. A proposta do programa foi misturar o som sertanejo de uma dupla local com o rock da banda B57 para criar uma música em homenagem aos 300 programas. O resultado foi este aqui.
Fomos encontrar a banda B57 no estúdio deles, na casa do guitarrista Luiz. Luiz começou a banda em 2005, junto com o vocalista Vini. Depois de algumas formações, eles chegaram à banda atual, com o David no baixo e o Taco na bateria. É difícil sustentar uma banda que canta em português dentro dos Estados Unidos, porque vocês estão fazendo show basicamente aqui, vocês estão sustentando e fazendo a carreira de vocês aqui, né? Cara, a gente mata uns 4 leões, eu acho, não é nenhum por dia, porque realmente o público que está aqui, o público brasileiro que está aqui, ele é um público que gosta realmente de um... Não vou dizer assim, não gosta de rock 100%, mas a maioria, vamos falar assim, 70% gosta bastante de sertanejo, forró. Tem uma banda no Brasil que fez um estilo chamado... O nome da banda, na verdade, é Hardaneja Certacor. Peraí, como é que é o nome? Fala devagar que eu não entendi. Hardaneja Certacor. Tá, eu porque já o peguei Harda vem de hardcore, de banda Entendi de a filosofia hardcore, do nome. Exato. E aí o resto não precisa falar, né? E aí os caras criaram, pegaram o estilo da banda deles, que é hardcore, tipo o som que a gente faz, só que pegaram os sucessos top do sertanejo. Com esta referência, a B57 foi mesclando o rock com o sertanejo e ganhando um novo público. Automaticamente a galera que tinha medo e aquela coisa, ah não, rock pauleira, o pessoal fala sempre assim, né? Acabou que, poxa, legal, né? Porque conhece a letra, mas o instrumental não é aquele que ele tá acostumado a ouvir. Então achou legal, a gente conseguiu entrar devagarzinho e hoje o nosso show tem gente de chapéu, de tudo quanto é jeito. A solidão veio depois, sussurros a perturbar seu sono, já não fazia mais sentido tudo aquilo, já não trazia... Com CD de composições próprias, videoclipes na internet e shows de abertura para bandas brasileiras aqui nos Estados Unidos, como Jota Quest, Titãs e o Rapa, a carreira da banda vai muito bem. Hoje, como tá a banda? Qual que é o próximo passo? O que vocês estão pretendendo? Nós estamos escrevendo música agora, para ver se a gente consegue lançar um CD até o final do ano. Vocês já tocaram no Brasil, não? Ainda não. Esse é um sonho, talvez? Tá doido. Oportunidade. Tá doido. Quem sabe um Rock in Rio da vida, tá bom ou não? Tá bom ou não? Tá pra começar, tá bom? Seria de bom tamanho. Vocês estão sabendo, a gente tá fazendo 10 anos aí, né? Então precisando de uma música nova. Vocês topam o desafio? Quer começar a escrever agora? Vamos fazer agora? A gente passa a tarde aqui. Agora. Vamos fazer agora. Então beleza, vou deixar vocês aqui à vontade, daqui a pouco a gente volta no final do dia pra ver como é que ficou, beleza? A gente vai bolar aqui agora então. Enquanto a B57 compõe, fomos com o Rubinho até a cidade de Framingham. Rubinho, a gente está na cidade mais distante de Boston desse nosso passeio, porém a cidade com o maior número de brasileiros, é isso? Eu acho que nos Estados Unidos todo. Nos Estados Unidos inteiro? Eu creio que sim. É pequena, é uma cidade pequena, não é uma cidade muito grande, mas a concentração de brasileiro por metro quadrado acho que deve ser a maior dos Estados Unidos. Se tem muito brasileiro aqui, quer dizer que o Planeta Brasil já passou por aqui muitas vezes? Já passou aqui, já muitas vezes. Acho que daqui dessa região de Boston, acho que foi a cidade que mais nós visitamos. Encontramos a Yara, moradora da cidade e telespectadora do Planeta Brasil. Tem alguma coisa que você lembra que te marcou daqui de Framingham? Tem muitas coisas, mas assim, na época mesmo, que eu trabalhava no Café Belô, aqui no centro de Framingham, e teve a matéria com os motoqueiros ali. Olha, eu mandei vir uma bandeirinha do Brasil para pôr na moto, porque eu tenho orgulho de ser brasileiro e o povo americano gosta do brasileiro. Então eu quero ser identificado na rua, então eu coloquei a bandeirinha na minha moto. Voltamos ao estúdio da B57. Será que a nossa música estava pronta? Opa! Estou vendo que a coisa está ficando afinada aqui, ó. E aí, gente? Beleza? Bom. Como é que tá aí? Missão dada é missão cumprida. É mesmo, 02? Deixa eu ver a letra. Acho que não vai entender, não. É melhor eu escutar, porque a letra do rapaz aqui. Eu achei que ele era cantor, mas pelo jeito ele é médico. Dá uma olhada aqui, ó. Vira do outro lado, aí você vai piorar a situação. Meu Deus. Bom, pelo jeito vocês trabalharam bastante, a música deve estar boa. Vou deixar com vocês, então. Vocês encerram o programa? Vamos lá, Chico, vamos lá. Confio em vocês. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Então tá, B57, o Planeta Brasil, 10 anos. Mas um dia chega da hora de celebrar a nossa história e relembrar o que ficou pra trás.
Quando fechávamos este programa especial, Boston foi vítima de um atentado que deixou muitas vítimas e comoveu o mundo. O Planeta Brasil deixa aqui nossa homenagem à cidade mãe de muitos conterrâneos. Fica aqui nosso silêncio e nos vemos na semana que vem.